Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. São Mateus capítulo 7, versículo 21. Ao passar o Jordão desta vida, a vitória teremos de ter. Entraremos em terra prometida. Glória e honra pertencem a Deus. Aleluia, seja Deus louvado no céu, na terra e no mar. Entraremos em terra prometida, ao Egito, onde não voltarei. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. São Mateus capítulo 7, versículo 22. De repente encontrei o auxílio de Jesus, que estendeu sua mão. Aleluia, seja Deus louvado no céu, na terra e no mar. Entraremos em terra prometida, ao Egito, onde não voltarei. Aleluia, seja Deus louvado no céu, na terra e no mar. Entraremos em terra prometida, ao Egito, onde não voltarei. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São Mateus capítulo 7, versículo 23. Muito bem, queridos irmãos, amigos, companheiros, que naturalmente, neste horário, liga o seu televisor para ouvir esta mensagem. Na abertura desta programação de redenção pelo poder, nós lemos aqui São Mateus capítulo 7,
versículo 21, 22 e 23. Uma escritura que narra com as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, aonde disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus lhe dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Isto quer dizer, em teu Senhor, em teu nome, quando nós estávamos pregando, quando nós estávamos anunciando o Evangelho, surgiu momentos que nós, no nome do Senhor, tivemos que expulsar os demônios. Senhor, naquele dia, isso quer dizer no último dia, ou no tempo do julgamento, no juízo final, muitos vão chegar e dizer para ele estas coisas. E Jesus vem e diz, bem aqui no versículo 23, que ele lhes dirá, naquele dia, abertamente, nunca vos conheci. Isto quer dizer que há possibilidade de nós, como evangélicos, como pregadores, como profetas, como evangelistas, como pessoas crentes, como pessoas religiosas, há possibilidades de Jesus nem nos conhecer, fazendo todas estas coisas, pregando, cantando, cuidando em estar servindo ao Senhor, e mesmo assim corre o risco do Senhor não nos conhecer. É Ele quem está dizendo aqui, São Mateus capítulo 7, versículo 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que tendes praticado iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então há de se entender que por praticar a iniquidade, isso nos leva a serem pessoas desconhecidas do Senhor. O objetivo nosso de estarmos aqui, com a graça de Deus, para vos falar nesta emissora, é para deixar todas as pessoas inexcusadas diante de Deus. Este programa, para as pessoas que naturalmente gostam de ler a Bíblia, gostam de ouvir a palavra de Deus, gostam de ouvir conselhos, naturalmente elas estão em sintonia com esta emissora a partir das 7h30, ouvindo este programa que esclarece, que comunica o Evangelho da salvação. Porque esta mensagem, este programa, o objetivo dele é deixar todas as pessoas, volto a repetir, que assistem esse programa, inexcusados diante de Deus. Sem desculpa, porque Deus tem me dado a graça, a fé, para vos falar a verdade. Com certeza, quando eu estou falando a vocês, eu estou me incluindo com vocês. Eu estou do outro lado assistindo também este programa,
pensando na minha alma, pensando no meu espírito, pensando no meu relacionamento com a minha casa, com a minha família, com os empregados, com a igreja, com os irmãos, com a nossa sociedade. Porque com a medida que nós julgarmos, é com a mesma medida que nós seremos julgados. E o conselho de Jesus para mim e para você é que antes de nós tirarmos as traves, os ciscos dos olhos das pessoas, primeiramente nós devemos tirar a trave, o cisco, aquilo que está nos estorvando enxergar de nós mesmos. Então eu estou com você aí do outro lado, assistindo este programa, ouvindo esta mensagem, assentado aí com você, sendo julgado por esta palavra, por esta mensagem, porque esta Bíblia é a palavra de Deus e ela há de nos julgar agora, ela está nos julgando agora, para não sermos julgados depois. Agora, enquanto há salvação para quem quer ter salvação. E Deus, sendo tão misericordioso, rico em misericórdia, veja o que Ele tem feito durante todos esses 6.000 anos. Ele tem escrito 3 Bíblias, e isto deixa você e eu inexcusados diante de Deus. A primeira Bíblia que Deus nos escreveu, ela está nos céus. O zodíaco, as estrelas, o sol, a lua. Esse zodíaco, no qual aparece primeiramente a Virgem e por último o leão, esses 12 signos que é muito usado pelos os astrônomos que estudam os astros. Então, aparece aí esses 12 signos, que naturalmente são os 12 meses do ano. Nisto encontra-se a primeira Bíblia, Salmo de número 8, Salmo de número 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Que glória, que maravilha! Inclusive, se você ler o livro do profeta Jó, você vai ver os 7 estrelas nos céus. Você vê esse arco-íris com essas 7 cores. Isto é uma grande mensagem. Inclusive, isso está registrado na Bíblia, no Velho Testamento, como um símbolo de pacto. Deus fez um pacto com o homem e colocou esse símbolo no céu, para que todos, ao olharem para ele, vejam que Deus não esquece da sua promessa. Ele prometeu, dando-nos esse arco-íris de 7 cores, de que não vai destruir mais a terra com água. Porque a terra que agora existe está reservada como um tesouro para o fogo, que há de vir. Pedro escreve isso na sua carta. Mas ele é tão misericordioso que ele escreveu a sua primeira Bíblia no céu. E a sua segunda Bíblia está em Romanos capítulo 1, deixando todo homem inexcusados diante de Deus. A Bíblia, na natureza, nos pássaros, nas árvores, nos rios e nos peixes, assim por diante. Você vê a plantinha nascer, crescer, depois morrer. Tudo isto é uma pregação para nós. Se nós formos olhar nesta terceira Bíblia, que é a palavra escrita, nós vamos ver ela testificando da primeira Bíblia nos céus, testificando da segunda Bíblia na natureza e revelando a palavra de Deus no nosso idioma, no nosso linguajar, no nosso dicionário. Isso tudo porque Deus é misericordioso. Essa Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela é apta para
nos ensinar, essa terceira Bíblia, apta para nos ensinar, nos corrigir e também nos consolar, é claro. Ela própria alimenta a nossa esperança. Aleluia, glória a Deus, como Deus é bom, como Deus é rico em misericórdia. Muito bem, e de acordo com essa terceira Bíblia, que é esse livro sagrado, como eu vos estou apresentando, o mundo não tem mais do que 6.000 anos. E 6.000 anos tem sido tempo suficiente. 6.000 anos de criação é tempo suficiente para os seres humanos saber conhecer o certo e o errado. É tempo suficiente para os seres humanos terem vistos exemplos, mistérios de Deus sendo cumpridos. Tem sido tempo suficiente para ver os cumprimentos das Escrituras Sagradas, fazendo com que as pessoas saibam quem é o seu amigo e quem é o seu inimigo. Eu quero que você entenda o seguinte, que o maior inimigo que o homem tem é ele mesmo, através de suas ignorâncias, suas estupidez, sua falta de paciência, tanto com as pessoas quanto consigo mesmo e com Deus. Por isso ele torna-se o maior inimigo dele mesmo. Você quer vencer o diabo? Primeiro você tem que vencer você mesmo. Quando você conseguir vencer a si mesmo, fica fácil de você vencer o diabo. E durante esses 6.000 anos que o homem tem tido para conhecer o certo e o errado, conhecer o seu amigo e o seu inimigo, tempo suficiente para saber que há um céu para ganhar e um inferno para perder. Você há de notar que dentro desta misericórdia do Senhor, ó, quantos profetas Deus no Velho Testamento tem enviado aos seres humanos, quantos sacerdotes para interceder, até que por último enviou o seu Filho Jesus, depois estabeleceu os seus apóstolos, seus 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos está incluído nos 24 anciãos de Apocalipse capítulo 4, sendo 12 anciãos no Velho Testamento, 12 no Novo. Veja o quanto Deus tem sido misericordioso para conosco, estabelecido colunas nas quais a igreja, o homem, os seres humanos deveriam se estabelecer. Nós temos a Bíblia aqui no Novo Testamento, começando com 4 evangelhos, narrado por 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, falando da vida do Salvador, mostrando os feitos do seu Salvador. Mateus apresentando de um jeito, Marcos apresentando de uma outra forma, Lucas apresentando de um outro jeito, João apresentando Jesus de uma outra forma, mas tudo falando do mesmo autor. Depois você acompanha aí a misericórdia de Deus no livro dos Atos. Isso deixa todos nós inexcusados. O Espírito Santo, através da igreja primitiva, através dos apóstolos, trazendo a doutrina verdadeira, mostrando os feitos do Espírito Santo, a doutrina da igreja primitiva, tudo registrado no livro dos apóstolos. Até que, por último, Deus estabelece esse homem aí chamado Paulo, que de uma forma surpreendente, ele foi levantado, um que veio para perseguir a igreja do Senhor. Ele teve uma experiência tremenda com o Senhor
na viagem para Damasco, caindo do seu cavalo, e vendo Deus, encontrando o Senhor Jesus Cristo, ouvindo diretamente o Senhor Jesus Cristo e colocando Ele como luz para os gentios. E ele sentiu aquilo na alma, ao ponto de escrever 14 cartas. E os teólogos chegam a afirmar que, desconfiadamente, Hebreus possa ser também de Paulo, pelas características da carta aos Hebreus. Tudo isso para você não perder os céus, tudo isso para você não errar os céus. Mas, meu querido irmão, se o tempo nos permitisse, nós continuaríamos aqui falando dentro desses 3 versículos, e nós não chegaríamos, só ficaríamos na superfície dele. Mas eu quero que você entenda isto. O programa passado nós falamos de Ezequiel 9, e você, no versículo 4 de Ezequiel 9, você vai notar ali que o Senhor Jesus Cristo era aquele 6º homem que estava na frente com um tinteiro na mão, marcando a testa daqueles que gemiam e suspiravam por causa das abominações, por causa das iniquidades. Eles não estavam de acordo com as iniquidades, não tinham prazer nas iniquidades, então foi comissionado ao homem de linho finíssimo para marcar esses que não estavam de acordo, que não tinha prazer na iniquidade. Este o Senhor conhece. Aquele que não tem prazer na iniquidade, o Senhor conhece. Mas esses que têm prazer na iniquidade, o Senhor não conhece eles, não. É claro que quem pratica a iniquidade, que gostam da iniquidade, tem prazer com a injustiça, com o pecado, mas que conhece o nome do Senhor e sabe que neste nome há poder, eu uso o nome do Senhor que tem poder para expulsar os demônios, para profetizar, para pregar em nome de Jesus, pregam, em nome de Jesus expulsa os demônios, faz maravilhas, mas tem prazer na iniquidade. E eu quero salientar bem no finalzinho desse programa, contendo apenas esses poucos minutos, que essa doutrina de 3 pessoas distintas, isso é iniquidade. São doutrinas que saem da boca do dragão, do falso profeta e da besta. 16. Você pode encontrar essa expressão saindo da boca do dragão, da boca do falso profeta e da besta. Esses 3 espíritos imundos, espírito de Rã, para perverter a pessoa de Deus na divindade. A trindade de Deus não é uma trindade de pessoas, mas sim de manifestações de uma pessoa. Mas o diabo, ele é injusto, ele é abominável, ele lança sobre as pessoas uma compreensão errada e faz as pessoas pensarem, lendo a Bíblia, que a divindade se distingue em 3 pessoas, quando na verdade a divindade se distingue em uma pessoa. Você pode usar o nome do Senhor para expulsar os demônios, fazer maravilhas, profetizar, mas precisa também deixar as iniquidades, as abominações que são diversas, as perversões que são diversas, e arrepender dos seus pecados, descer às águas, e invocando o nome do Senhor. É no nome do Senhor que você é salvo. Com muita propriedade, Atos capítulo 2, versículo 38. Isto aí é cumprimento de São Mateus 28, versículo 19. Pedro tinha prazer na justiça de Deus. Pedro teve prazer na revelação da sua palavra. Com muita propriedade ele disse essas palavras. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe, e para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus continua te abençoando,
em nome de Jesus Cristo, e aparta-te da iniquidade. Usa o nome do Senhor Jesus Cristo também para ser batizado e receber o perdão dos seus pecados. Amém. Quando o Espírito de Deus se movia e até então nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e monda na areia se desfez, você já estava ali. Predestinação, antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência, no atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, e sob grande inspiração Ele te fez, como obra-prima do amor do Salvador. Tu és um príncipe